curioso. Meu primeiro programa de TV eu tinha 5 anos. Quê? Minha professora do jardim pediu pra minha mãe também, que é professora, falou, olha, seu filho canta em sala de aula o dia inteiro. Pelo amor de Deus! Eu não lembro disso, de Imaginei. estar cantando em sala de aula, mas eu também não lembro de algum momento em que a música chegou na minha vida. Sempre esteve lá. E aí tinha esse programa na Globo, que era apresentado pelo Augusto César Vanucci, que chamava A Hora do Tio Vinícius. Era ele um palhacinho com as crianças se apresentando e no final a gente ganhava um brinquedo. Eu lembro, tem coisas, né, que marcam, assim. Eu me lembro no palco, do lado, assim, tinha um palquinho, assim, mais baixinho, com todos os brinquedos ali. Depois que a gente se apresentava, a gente escolhia. Eu lembro que eu peguei um boliche. Que coisa. E lembro de algumas coisas dos bastidores ali do programa. Você lembra o que você cantou? Eu me lembro, eu fui 2 vezes. Uma vez eu cantei um Roberto e na outra eu fui com 2 meninas, cantei Trio Esperança. Mas eu me lembro mais da sensação de que aquilo era possível, não era uma viagem, quero ser cantor, tipo. Mas aí, naturalmente, não tem essa faculdade, né, de cantora, não queria fazer música. Aí eu optei pelo jornalismo e fui crítico, na hora do cafezinho. Cafezinho. E aí, logo depois, aos 9 anos, eu comecei a usar óculos, então eu fui uma criança muito tímida, assim, muito aquele cara malucão dos quadrinhos e do rock, que ficava em casa ouvindo Emerson Lake and Palmer. Você não era muito Headphone. sociável? Tinha poucos amigos, todos aqueles underdogs, assim, os caras, os nerds. Eu era amigo dos nerds. Os Underdogs outros caras, é vira-lata, né? o underdog é o Subestimado. o subestimado. Então, eu curtia, os meus amigos eram caras que gostavam muito de rock ou de quadrinhos. Então a gente ficava ali trocando ideias e tal. Aí, depois, eu nasci no Rio com 10 anos. Meu pai foi transferido para Florianópolis. Florianópolis é uma delícia, um lugar maravilhoso. Depois 3 anos em Brasília, que é um lugar, cidade difícil, que ainda estava bem assim em obras no final dos anos 70. Todo aquele movimento do rock de Brasília, não tinha nada ainda naquela época. E depois São Paulo. Eu cheguei em São Paulo no momento... Quantos anos você tinha quando chegou? 14. Aí eu fiz o primeiro ano no São Bento, ali no centro, depois eu fui pro Objetivo. Eu fui tocar no FICO, né, no Festival do Objetivo, já profissional. Não tinha essa coisa. Mas aí eu passava a metade da aula ali no Objetivo, depois eu ia pro Colégio Equipe, que era ali embaixo, e onde tinha uma vida cultural incrível. O curador ali dos shows era o Serginho Groisman. Nossa. Os Titãs estudavam todos ali. Caramba. Então, assim, isso é coisa de 15, 16 anos, né? Aí, com 16 anos, eu conheci os Schiavon num ensaio de uma banda de um outro amigo meu, que se linka também com a turma do Derico e tal. Eles tinham uma banda de Deep Purple, de cover do Deep Purple. E aí, chega uma hora, assim, eu fui só assistir, assim, aquele bicão, né? Não tinha nada... Meu amigo, eles precisavam de um baterista, eu indiquei esse meu amigo, e ele era o baterista. Eu fui assistir e os caras começaram a falar sobre letras em português. E eu perguntaram a minha opinião, sabe? Tipo, o que você acha? Mas os caras brigando. Porque o guitarrista, que era o dono da banda, ele era contra. Ele achava ridículo o rock em português. Porque rock tinha que ser em inglês. Aí eu falei, olha, eu acho que, considerando que a gente mora no Brasil e se fala português, eu acho que você tem uma chance maior de se comunicar com as pessoas e tal. Os caras, tá vendo? Não sei o que é. Pum, acabou a banda. Obrigado, acabou a banda. Pô, né, que situação, saia justa. E o Schiavon era o tecladista. A gente já saiu de lá conversando e já começamos a trabalhar juntos. Aí tem essas coisas dessa banda, né, megalomaníaca de rock progressivo que a gente teve, que gerou uma demo, que eu acho que ainda tenho, com 3 músicas. E paralelamente eu tinha uma banda de bar, trilha sonora, que fazia de tudo. De Chuva, Só e Cerveja, Festa no Interior, Every Little Thing She Does Is Magic, Smoke on the Water, Satisfaction, fazia o diabo. O que pedisse a gente tirava e fazia. Caramba! Aí é bom, que é a primeira, né, experiência, você Sim. ter uma lata voando na sua direção, coisas que... E você fazem baixista parte. ou vocalista? Baixista e vocalista. Aham. Até que, quando eu estava com uns 20 anos, já na faculdade, eu estava
frustrado, porque a gente viu que a gente estava há 4 anos investindo numa direção, num gênero que estava morto, que era o rock progressivo. O punk já tinha chegado e dominado o mundo, e o mundo do rock, do pop, já tinha mudado completamente de direção. Eu me lembro bem disso. A gente estava procurando um baterista, e nessas audições veio um cara e perguntou pra gente: aí, qual é o som que vocês estão fazendo? Eu falei: rock progressivo. Eu falei: vocês estão malucos, cara. Isso era 79 ou 80. Vocês são malucos, o rock progressivo morreu, cara. Que as pessoas estão ouvindo The Clash, The Police, Sex Nirvana. Pistols. Não, são anos 80, Ah, tá. 79. Uhum. Eram as coisas Nirvana é 90, que ele né? ouvia, né? Desculpa, pessoal do rock. Eram as coisas que o Kurt Cobain ouvia, né? Entendi. Essa- Referências dele. essa safra, né, de Germs, essas bandas, as bandas punk pioneiras, assim. E o rock progressivo ficou aposentado, virou dinossauro e acabou. Um gênero que não vingou. E esse cara, logo depois ele virou o primeiro baterista dos Titãs, que é o André Jung. E depois, no segundo disco, eles trocaram pelo Charles Gavan, que era baterista do Ira, que quando eles chamaram era nosso baterista. Então nós Fizeram um tiramos o intercâmbio. Charles do Ira, tipo assim, nós assediamos o batera de outra banda, ele veio com a gente. Aí nós tomamos o mesmo remédio quando o Ladrão Titãs que rouba ladrão. tiraram o Charles da gente. Então era uma turma, assim, né, nos anos 80, que estava fazendo rock ali. Todo mundo meio se conhecia, tinha alguma ligação de faculdade ou de amigos e tal. E aí eu fui para Londres, eu fiquei muito chateado com aquilo, não tinha anos Foi e anos nesse trabalhando. Foi nesse ponto que eu falei: eu vou pegar minhas credenciais aqui e eu vou trabalhar lá, ver o que acontece. Aí chegou lá, eu falei: uau, né? Foi um ano incrível, é o ano que eles chamam de segunda invasão britânica, né? A primeira foram os Beatles, os Stones, The Who. E em 83 era Bowie com Let's Dance, Duran Duran, Culture Club, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode, Human League. Era uma loucura, né? Uma loucura. MTV, né? E nos Estados Unidos, Prince, Michael Jackson, Madonna. E eu estava na Inglaterra assistindo todas aquelas bandas, Spandau Ballet, tudo acontecendo. Uma cena muito rica. Eu vi o show do Bowie, do Let's Dance, o Você Serious viu o Spandau Moonlights. Ballet? Eu fui numa festa do Spandau Ballet comemorando primeiro lugar nos álbuns e nos singles com True. True. Uma festa Eu num amo barco essa no Tamisa. música. O barco Caramba! ficava ali no Eu Tamisa. arrepiei. E eu era jornalista, né? Eu tinha 20 anos, mas eu tinha uma credencial, né? Recebi os discos em casa, Sim. por debaixo da porta. E fui vendo, assim, tipo, por que Londres é o epicentro da cultura pop no mundo, né? O tipo de coisas que se juntam à música. Não é só a música é muito importante, claro, mas a moda, Duran Duran, todos eram filhos de Bowie, Brian Ferry, Roxy Music, filhos do Mark Bolan, do glam rock, T-Rex. Quando eu cheguei, quando eu voltei pro Brasil, eu tava com tudo na cabeça. Falei: nossa, isso aqui... Esquece o rock progressivo. Tem muito teclado, sim, mas é um contexto completamente diferente. E aqui ainda ia demorar pra chegar um pouco, então você trouxe a novidade. Exatamente.